Shalom Aleikum. Boa noite, irmãos e irmãs. Desta vez estamos aqui no porão novamente. Sendo uma gravação breve, para não durar muito, temos pouco tempo. Até porque a memória está um tanto quanto pequena aqui para o vídeo. Mas dessa vez sem religião, mas apenas a verdade. Assim como o mestre Yeshua HaMashiach que clamava nos seus tempos, nas sinagogas e no templo. Estou aqui com a Bíblia e o Tanakh, a Torá e a Bíblia, e vamos começar por Jesus Cristo e os seus discípulos em Cesareia Filipe, lá diretamente em Israel, né, que é um local físico e existe, né? Aqui o cenário está meio old school, um porão, mas tá bom. Tá meio sinistro aqui o cenário, mas é assim mesmo, é um lugar mais em paz aqui que eu acho para gravar no momento. É tipo a caverna do profeta aqui. Aliás, esse é profeta em latim, né? Eis a lei e os profetas, de Yeshua. Então, primeiramente, em relação ao Evangelho de Mateus, quando abre-se aqui a Bíblia, né? Estamos aqui com a edição... Opa, peraí. Com a edição, tá meio aqui na algazarra, é assim mesmo. Da Eclésia e o Tanakh aqui em cima, né? A Eclésia tá aqui embaixo e o Tanakh aqui em cima. Aí, vamos lá. Aqui em Mateus 16, versículo 13, né? Então é bem direto ao ponto, né? Tendo chegado à região de Cesareia Filipe, Yeshua, Jesus Cristo, interrogou os seus discípulos dizendo: que dizem os homens que é o Filho do Homem, né? Quem seria o Filho do Homem? Jesus Cristo, né? A pessoa de Cristo naqueles tempos em carne, pisando na terra. E o que eles achavam, quem eles achavam que era Cristo? E Cristo disse isso para os seus apóstolos, né? O que eles falam? Quem eles dizem que eu sou? Eles responderam: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que você, mestre, é Eliahu, o profeta Elias, outros dizem que você é Irmiahu, o profeta Jeremias, Irmiahu e Yeshahu Isaías, né? Mas aqui no caso ele cita Eliahu e Irmiahu, Elias e Jeremias. Ou algum dos outros profetas, né? Dentre Amós, Abdias, Zacarias, Malaquias, dentre os outros. Não Mohammed. Mas então, Jesus disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou, a minha pessoa, né? Respondendo então Simão Kefa, né? O apóstolo Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o único e verdadeiro, Adonai Tsevayot, Yeshua HaMashiach, Meshach ben David. Já para a gente não ficar muito tempo, porque eu tenho pouco tempo de vídeo também, desculpa aqui, a informação é meio rápido, no porão aqui tá da hora o negócio, vou até editar depois aqui, fica engraçado mesmo, mas enfim, vamos pro Tanakh aqui, ó. O Tanakh, né, que tem a Torá, que seria a Bíblia hebraica, né, no caso. No Salmo 110 de Davi, Terlim hebraico de Davi, né? Você tem aqui, vou começar um pouco a leitura para a gente compreender e sincronizar com as profecias de Yeshayahu, Isaías, e também com o próprio Apocalipse, porque não só os judeus, mas nós que somos, digamos assim, todos nós que somos gentios de outras nações fazemos parte da mesma escatologia, né, da escatologia bíblica, do cumprimento histórico que envolve todas as nações, desde os impérios de outrora, que envolvem a Babilônia, a Média Pérsia, a Grécia e a Roma, né? Aliás, o Império Romano, dentre esses, foi um dos últimos. Obviamente, para quem tem esse conhecimento histórico, sabe muito bem do que eu estou falando. Né? E muitas batalhas. Aliás, a questão palestina também tem uma origem ali vinculada com o imperador Adriano, né? Que é um tema bem interessante, historicamente falando. E vamos ao Terlim 110 de Davi, né? O Salmo 110. Então diz aqui assim: de Davi, um salmo. Assim disse Adonai Tsevayot, o Eterno dos Exércitos, a meu rei Yeshua. Então Deus disse ao ungido que é Jesus Cristo: assenta-te e espera à minha direita, enquanto de teus inimigos faço um descanso para os teus pés. De Sião estenderá o Eterno o cetro de tua força,
e te fará dominar os teus inimigos sobre toda a terra. No dia da tua batalha, teu povo voluntariamente a ti se juntou, pois percebeu a santidade majestosa de que já eras possuidor antes mesmo de nascer. Jesus Cristo já tinha majestade antes mesmo de pisar na terra. Tens a pureza e a inocência da juventude como se for o orvalho recém-caído. O eterno Adonai, que não se arrepende nem desfaz a sua palavra, jurou: para todo sempre serás um sacerdote, porquanto és Rei da justiça, Yeshua Rei, né? Cristo Rei. O Eterno está à sua direita, e quando for despertada a sua ira, esmagará reis, ele julgará as nações. E aqui é um ponto bem interessante, porque aqui no Salmo 110, em vínculo com Yeshayahu 24 e Isaías 24, eu vou ver se dá tempo também de a gente pegar essa palavra rapidinho. Aqui no Salmo 110 ele fala sobre o juízo das nações, todas as nações, ferirá os ímpios e empilhará os seus cadáveres por toda a extensão da terra. Então isso daqui já é um decreto e já está confirmado. A terra inteira vai estar cheia de cadáveres de ímpios. E isso aqui a gente pode pegar o profeta Yeshayahu, Isaías, no seu tempo, com o rei Ezequias, com a batalha contra os assírios, né? Que houve a batalha em que Adonai enviou um malachim, um mensageiro, por assim dizer, um anjo, e ele fez um trabalho de ali exterminar 185 mil soldados assírios. Agora você imagina isso em extensão global, de juízo mesmo, né? Então vamos lá. Ele ferirá os ímpios e empilhará seus cadáveres por toda a extensão da terra. Meu rei então refrescará-se-á na torrente em seu caminho, e sua cabeça estará para sempre erguida. Ou seja, a cabeça do rei, do mestre, né, simbolizando a vitória dentre as nações e os ímpios, vai estar erguida, né? Até mesmo sobre o que aconteceu com ele mesmo, o próprio Yeshua Mashiach ben David, Messias de Davi, né, da casa de Davi. Eu vou puxar aqui rapidinho para Isaías, deixa eu ver se eu consigo já pegar na página aqui. Isaías, opa, já quero aqui 36, vamos descer um pouquinho aqui, pá. Então é outro tema bem filial e relacionado com a profecia dos nossos tempos, que acontece agora, né? Você vê para o leste europeu a guerra da Ucrânia com a Rússia, você vê no Oriente Médio Israel com o Irã, o grupo terrorista Hamas que intermediou ali, precipitou nessa guerra ali na faixa de Gaza, né? Infelizmente com o povo palestino sobre o seu jugo, né? Porque eles também têm um povo sobre o jugo deles, que são os palestinos, e também os israelitas, manchados dos dois sangues dos dois lados, né? Não que isso também deu aval para Israel exterminar o pessoal de lá, mas infelizmente é um jogo de guerra, e as guerras acontecem desde os tempos dos profetas, assim como eu ressaltei aqui Isaías e Ezequias, né? Tem Samuel também, o rei Agag dos Amalequitas, Saul, o rei ungido, que depois perdeu a unção por conta dos cumprimentos em relação à lei de Adonai aqui na terra, porque Saul também foi cabaço, né? Ele não cumpriu a lei do Eterno. Samuel teve que matar o Agag diante do Senhor em Gilgal. Isso de fato aconteceu. Então vamos para Isaías capítulo 24, companheiros aqui, ó. Isaías capítulo 24. Eis que Adonai está esvaziando a terra e transformando-a num deserto. Ele a transformará por completo e espalhará os seus habitantes, tanto os leigos quanto os sacerdotes. Aqui é uma certeza de que tanto os sábios quanto o pessoal iletrado, o pessoal que não tem conhecimento, todos nós seremos espalhados, né? Tanto os escravos quanto os senhores, os ricos e os pobres, né? A serva como a ama, tanto o comprador quanto o vendedor, tanto quem torna empréstimo quanto quem o concede, tanto o credor quanto o devedor, todos. Nenhum vai escapar, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A terra será totalmente esvaziada e completamente despojada, pois esta foi a sentença e o pronunciamento do Eterno, né? Aqui um pronunciamento e a sentença em relação à terra. A terra desmaia e se desvanece, o mundo cambaleia e estremece. Os exaltados pelo povo da terra despencam de suas posições. Isso daqui releva-se aos reis e aqueles que têm as posições aqui de maior autoridade na terra, ou seja, os reis, os governantes, os líderes, né? E que o jeitão de ser pastor que o diga, né? O Lula, Vladimir Putin, Zelensky, Trump, o trompete, enfim.
Você pode chamar eles como tu quiser, contanto que vocês não se tornem escravos deles. Mas então, continuamos aqui. Profanada está também a terra por causa dos seus habitantes, sim. Porque transgrediram a lei e violaram os estatutos, abandonaram a aliança eterna. Por isso, uma maldição devorou a terra e os culpados foram considerados os que nela moram. São, por isso, consumidos os habitantes da terra e poucos são os que restaram. Decai o vinho novo e evapora-se o velho. Suspiram de tristeza os que antes tinham alegria em seus corações. Cessou a música dos pandeiros, terminou a algazarra dos que se rejubilavam. Teve fim a harmonia de suas citarras. Não mais se bebe vinho entre as canções, porque a amarga se tornou a bebida para quem a experimenta. A cidade caótica está despedaçada. Todas as casas estão fechadas para que ninguém nelas possa entrar. Lamentos são ouvidos pelas ruas entre o vinho que escorre. Escurecida está a luz da alegria. Exilada foi toda a alegria da cidade. E aqui tem um ponto bem interessante também, que releva-se às nações, né? Não só às nações, mas aos luzeiros, né? Que aqui condiz, só um momentinho. Aqui diz: acontecerá neste dia que o Eterno Adonai punirá as hostes do céu, que aqui ele deixa bem específico, né? Os anjos também, guardiões das nações no alto e os reis da terra embaixo, aqui é onde nós estamos. E serão reunidos da mesma forma com que juntam prisioneiros num calabouço, serão encarcerados e dias depois sofrerão seus castigos. Ficará assombrada a lua e envergonhado o sol, por não mais existirem seus adoradores, porque no Monte Sião, em Jerusalém, reinará Adonai dos exércitos, Adonai de Sabaoth, glorificado por seus anciãos. E aqui é um ponto bem interessante, porque religa toda a estrutura da criação e os irmãos celestes, né? Os arcanjos, os anjos, querubins, serafins e afins, os profetas também. Dentre eles a lei, né? A lei que Jesus Cristo, no Mateus capítulo 5, versículo 17, diz que veio cumpri-la, e de fato agora, nesse exato momento, nesse vídeo, está transbordando isso. O cumprimento também filial nesses tempos de que a lei ainda existe e será cumprida, a lei dos profetas. Né? Não julgueis, pois, que vim abolir a lei e os profetas, eu vim cumpri-las, né? Isso saiu da boca do próprio Yeshua HaMashiach Mashiach Ben David, Jesus Cristo, o único Deus, né? Ungido por Deus, Criador, Yahshadai, Todo-Poderoso. Do momento, irmãos, esse é um conteúdo que eu queria passar para vocês. Eu já vou finalizar aqui breve, porque eu não tenho tanto tempo de gravação assim também. Eu tenho que tirar algumas questões dos armazenamentos aqui, que tá brabo o negócio. Muito vídeo, muito documentário, muitos assuntos históricos, enfim. O cara fica meio xarope, mas faz parte. Agora isso aqui, meus parceiros, vai cumprir, e seja preparado, hein? Esteja preparado que o negócio vai ser o maior evento de todos e convoca a todos. Ninguém vai conseguir escapar desse evento, meu parceiro, nem o mais ímpio, nem o mais justo. Por isso que é engraçado, porque Adonai sabe disso. No demais, boa noite e Shalom Aleichem.